Sexta-feira tem jogaço, Corinthians e Flamengo, brasileiro, 9 da noite. As informações do Corinthians agora com o Diego Bertozzi. Para você ligado nos canais Fox Sports, os jogadores do Corinthians treinaram na manhã desta terça-feira aqui no CT Joaquim Grava. E 3 jogadores que haviam sido poupados na última rodada do Brasileirão contra o América Mineiro voltaram ao time titular. Danilo Avelar, o volante Douglas e o meia Jadson. Já o lateral direito Fagner não treinou, continua fazendo fisioterapia, ele que se recupera de uma fibrose, e o volante Gabriel foi improvisado na lateral direita no lugar do Fagner. Portanto, o Fagner dificilmente enfrenta o Flamengo nesta sexta-feira na Arena em Itaquera. O jogo, tudo bem, é contra o rubro-negro carioca pelo Brasileirão, mas dá para jogar sem pensar no Cruzeiro, adversário de 5 dias depois pela final da Copa do Brasil? Tem que jogar. Acho que vamos jogar na frente da nossa torcida. Eu acho que o que dá confiança é as vitórias, é bom desempenho. Então, acho que nada melhor do que ganhar na sexta, fazer um bom jogo na sexta, que com certeza uma vitória nos dá mais confiança ainda para chegar no jogo da quarta-feira e tentar fazer um grande jogo. Contra o Cruzeiro, o Timão não terá o volante Douglas suspenso. Por isso, a partida desta sexta-feira será também um importante teste para Jair Ventura encontrar um substituto de Douglas no meio-campo. Arauz, Gabriel e Mantuan são opções. Já na frente, a formação com 4 homens, sem nenhum centroavante, agradou a comissão técnica, embora o gol do América não tenha sido vazado na última rodada, e essa formação pode ser repetida. Eu acho que cada jogo é uma maneira de se trabalhar. Eu lá atrás tenho que, às vezes, espero que eu observe mais do que trabalhe, né? Que aí a bola está lá na frente, o pessoal está lá, mas acho que a formação que o professor usar, e eu tenho visto isso nos jogadores, a formação que o professor tem usado, os jogadores têm abraçado e têm feito da melhor maneira possível. Quem for à Arena Corinthians nesta sexta-feira vai ver também o novo uniforme corintiano, em homenagem ao torcedor e ídolo Ayrton Senna. Diego Bertozzi, do CT Joaquim Grava, para os canais Fox Sports. É isso aí, o Cássio mostra de lá, mostra daqui, ó. O Corinthians jogará contra o Flamengo com essa camisa em homenagem a Ayrton Senna. E vestirão essa camisa aqui na sexta-feira os jogadores que provavelmente, à exceção do Ralf, que estarão em campo na primeira partida da decisão da Copa do Brasil contra o Cruzeiro, hein, Leandro Quesada? A tendência é escalar a equipe que enfrenta o Cruzeiro. Eu gostei muito da camisa, por falar em camisa, achei a camisa muito bonita. Algumas pessoas não acharam, enfim, mas... Eu acho... Democraticamente, né? Pelo menos está usando a cor preta, né? Que é uma cor característica do Corinthians. Lançaram aquela vez a roxa, lembram? Lembro. Que na TV não ficava roxa, ela ficava... azul. Um azul, né? E quem estava no estádio viu uma cor que era diferente daquele que visualizava. Mas vendeu muito, hein? Vendeu bastante. Estão me avisando aqui no ponto. E aquela do São Jorge também, né? Que tinha o São Jorge na cor negra estampada no peito, uma camisa muito bonita também. Grenal. Mas independentemente da camisa, o Corinthians tem que jogar bola. E eu estava comentando com você. A campanha com o Jair é tão maravilhosa assim? Pois é, isso é o que eu ia trazer, o nosso papo ali no cafezinho. O Jair melhorou o Corinthians ou a classificação para a final da Copa do Brasil dá uma ilusão de que as coisas realmente avançaram? Posso responder? Foi esse o nosso papo, né, Quesada? A classificação ajudou. Porque se estivesse eliminado da Copa do Brasil, a gente já tá Mas a descendo classificação só veio porque o time melhorou. Mas poderia ter se classificado com o Loss também. Poderia, mas... Isso é muito relativo. Mas vamos ver no Campeonato o time Brasileiro. melhorou. Só para O concluir. que estava jogando antes não classificava. Não sei se melhorou tanto assim, mas Melhorou. enfim. Perdeu pro Palmeiras. Vai contando quantos gols aí, me ajuda aí, Lai. 1-0. Empatou com o Internacional. Mas o Palmeiras nem dá pra contar, 1-1. ele tinha acabado de chegar. Venceu de virada o Sport Recife, 2-1. Empatou com o Flamengo 0-0 e venceu o Flamengo 2-1. E empatou 0-0 com o América. Não é uma campanha em 6 jogos maravilhosa. Não é. É que tem uma classificação histórica que leva lá pra cima esse início de trabalho do Jair. Porque se ele tomasse pau do Flamengo, mas se você comparar certamente com a gente estaria dizendo, anterior, já tem que demitir esse cara. Que isso, será? Mas você compara com o desempenho anterior do Corinthians. Mas aí que tá, Eugênio. Você pegou quantos jogos aí que já são... São 6 jogos. São 6 4 jogos. no Brasileiro e 2 na Copa do Pega Brasil. os 6 anteriores.
Derrota para o Ceará, derrota para o Fluminense. Tão ruim quanto? Você acha que o nível de apresentação Eu estou falando foi o mesmo? de resultado, não estou falando de desempenho. Desempenho, claro, o time está classificado para a final da Copa do Brasil, tem encerrado o assunto. Se for analisar só isso, está encerrado o assunto. É o maior técnico dessa semana do futebol brasileiro. Mas o time está mais organizado, Quesada. O time está mais organizado. Defensivamente? Agora, defensivamente. Eu acho Mas olha quantos gols tomou lá. Não, mas o Quesada, não é Tomou somente... quantos? Não. Quantos gols tomou? Tomou um gol do Palmeiras, tomou um gol do Internacional. Ponto. Tomou um gol do Flamengo. Tomou um gol do Sport Recife. Mas quantos gols vinha tomando antes? Tem que fazer esse comparativo. Mas é quase um gol por jogo. Eu acho que dentro de campo... Não tomou do Sport, não tomou do América. Tem uma evolução na organização, principalmente defensiva. E é fundamental. Tem jogos que são fundamentais. E esse jogo contra o Flamengo, na semifinal da Copa do Brasil, é um jogo que dá confiança para que o desempenho possa melhorar, dá mais tranquilidade, o ambiente melhora. Né? O ambiente melhora. Então isso é fundamental. Agora, daqui, do meio para frente, é muito mais difícil organizar o ataque do que a defesa. Destruir é muito mais fácil, né? Para todo mundo. Sim. E ainda mais agora o Jair Ventura pegando o time em 6 jogos até agora. Eu vejo o time muito mais confiante, muito mais consistente defensivamente e em busca de soluções ofensivas. Porque quando ele chegou, para mim, o Jair chegou no momento de desespero, às vésperas de um clássico com o Palmeiras, em que se temia, inclusive, que o Palmeiras pudesse atropelar o Corinthians. Não foi o que se viu. O Palmeiras jogou melhor, mereceu vencer, mas não atropelou. E depois o Corinthians conseguiu uma classificação contra o Flamengo também, num plano de contingência. Primeiro jogo, não vão perder para tentar resolver na volta. Teve 2 jogos pelo Brasileiro, encontrou um padrão, conseguiu a classificação. E agora aí crescendo passo a passo, tentar buscar soluções ofensivas. O problema é que ele está atrelado à Copa do Brasil. Na Copa do Brasil ele não tem o Roger. Então ele não está trabalhando o time com o Roger, que é o centroavante que ele tem no Campeonato Brasileiro, porque está usando o Campeonato Brasileiro para buscar soluções a serem utilizadas contra o Cruzeiro na Copa do Brasil. Pode até ser que tenha uma consistência maior defensivamente falando, mas ofensivamente analisando, esse time, não chegou ainda. Esse time ainda continua. Mas não é da noite pro dia. Continua devendo, gente. Nos 6 jogos aqui, são 2 vitórias, 3 empates e 1 derrota. Antes eram 2 vitórias, 1 empate e 3 derrotas. Você trocou o número de empates pelo número de derrotas. Você tem 5 gols marcados e 4 sofridos. Você tinha 5 gols marcados e 7 sofridos. Continua com uma média de gols inferior a 1 por jogo. Com a diferença de que os adversários eram, na última vez, Grêmio, Fluminense e Paraná, Colo-Colo, Ceará e Atlético Mineiro. Tomou 3 gols a mais em relação ao Loss. Ao Loss. E fez o mesmo número de gols. Tomou mais gols com o Loss do que... Tomou 3 gols com o Loss, mais do que tomou com o Jair. 7-4. Ele fechou a casinha. Ele fechou a casinha, conseguiu não perder para o Flamengo e classificar o segundo jogo contra o Flamengo. E agora, claramente, o que ele está tentando fazer, que é a formação contra o Flamengo, que vai jogar contra o Cruzeiro na quarta-feira, é um time que tenha condição de ter um meia a mais, você puxar Gabriel para o lado direito eventualmente, ter Arauz e Matheus Vital, talvez com 2 meias, é o próximo passo que ele vai tentar fazer, talvez não já nessas 2 partidas. O Corinthians projeta a maior arrecadação da história do estádio de Itaquera, 5 milhões de reais no jogo contra o Cruzeiro, diminuindo o preço do ingresso mais barato e aumentando o preço do ingresso mais caro. Paga uma das 12 parcelas anuais aí do estádio. A pergunta é empolgar. Eu acho que quando você fala em brilho de jogo, né? Quando você olha para um jogo de futebol e fala, poxa, como esse time joga bonito. Não é o caso do Corinthians. Então, para mim, o Corinthians não empolga. Agora, que trouxe confiança, trouxe. Mas o Corinthians, o Quesada, vou te fazer uma pergunta. Confiança, o Corinthians foi campeão brasileiro ano passado. Empolgou? Não. Foi eficiente. A proposta se você me perguntar isso amplamente no futebol brasileiro, eu vou ter enormes dificuldades para dizer qual foi o último time que me empolgou no futebol brasileiro. Eu acho que o Corinthians de 2015, ele tinha momentos de brilho. Alguns. Campeão com o Tite. Teve alguns jogos em que ele brilhou, era melhor. Até porque tinha mais qualidade. Mas é o que você falou, se você abrir o leque para o campeonato, para o futebol brasileiro, vai ser difícil você encontrar alguém que empolgue. Agora, tem um fato que chama atenção. Ali está a pergunta, Corinthians de Jair já empolgou? Se não empolgou no futebol, ele empolgou líderes do grupo. Vocês viram ali a coletiva, o Cássio,
que é uma liderança incontestável, voltou a falar bem do Jair, hein? Em pouco tempo, o Fagner já falou isso, jogadores após a classificação, Jadson já falou isso, são jogadores de peso no elenco. Todos eles estão fazendo questão publicamente de enaltecer o Jair Ventura. Isso me parece ser um bom sinal. Porque o cara não precisa falar. Claro. Mas eu não tô falando que o trabalho é ruim, tá, gente? A gente tá analisando o futebol é um futebol que brilha? Não é. A gente concorda com isso. E nem deve brilhar até o fim do ano. Há uma consistência no trabalho diante diante de um elenco tão pobre como o Corinthians tem. Eu acho que fechar o ano com o título da Copa do Brasil é uma coisa que era inimaginável até bem pouco tempo, né? Então, quer dizer, iniciou a temporada ganhando e fecha a temporada com outro título. Ninguém imaginava que o Corinthians fosse ganhar alguma coisa nessa temporada, depois de perder tantas peças importantes no ano passado e nessa, inclusive, a comissão técnica inteira. O Corinthians pode ter um ano em que foi campeão paulista, ganhando do grande rival na casa dele. Sim. E campeão da Copa do Brasil. Contra um time copeiro, que ano. Que é o atual campeão da Copa do Brasil. Até pouco tempo não se falava de alguma ameaça de rebaixamento ao Corinthians? Ou da proximidade? Ontem se falava. Olha aqui no expediente. Ontem nós falamos. É bom ficar de olho. Corinthians 6 pontos apenas. Há 2 semanas, se ele não virasse o jogo contra o Sport há 2 semanas, o jogo contra o Sport, ele ficaria só 3 pontos. Então, o Quesada, mas aí que tá, olha a realidade do Corinthians. A realidade do Corinthians antes do Jair. Da proximidade com a zona de rebaixamento, né? De uma indefinição quanto ao futuro, quanto à classificação contra o Flamengo. Aí o Jair Ventura chega, assume, classifica o time para a final, né, de uma forma quase que inesperada, era o azarão, segundo o próprio presidente André Sanches. E já vislumbra uma melhora no Campeonato Brasileiro, né? Claro, defensivamente organizado, a partir de agora tentar soluções ofensivas, mas pode conquistar a Copa do Brasil. Pode terminar o ano com 2 títulos, o Paulista sobre o Palmeiras, que você falou, na casa do Palmeiras, e a Copa do Brasil. No ano passado foi campeão brasileiro, com tantas mudanças do ano passado, nem do ano passado, né? Do primeiro semestre, né? Com a saída de Rodriguinho e dos Maicon e outros jogadores, o Balbuena. Aí o Corinthians, naquele turbilhão de mudanças, assume o Jair, classifica. Obviamente que não vai empolgar na questão técnica, a forma de jogar, mas o que interessa para o torcedor nesse momento é empolgar com resultados. E o resultado, em curto espaço de tempo, está aparecendo por causa da Copa do Brasil. E a Copa do Brasil era fundamental passar para dar essa confiança. Quando eu comparei o Loss com o Jair, é que o Loss não teve a oportunidade de dirigir o time nas partidas contra a equipe do Flamengo. É isso que eu estou dizendo, né? Então, quer dizer, então não dá nem para você comparar. Ele não teve a oportunidade nem de se classificar e poderia correr o risco de ser eliminado. Então, já está fora essa análise. O Jair chegou, pegou o time em cima do laço, foi, se classificou, empatou 0-0 no Maracanã, teve 2 semanas para ajeitar a casa, conhecer o elenco e preparar o terreno para tentar eliminar o Flamengo em casa. Então já não dá nem para comparar. Então, a classificação para a Copa do Brasil é o momento maior do técnico. Se ele for campeão da Copa do Brasil, a gente vai aplaudir. Pouquíssimo tempo, ele já conseguiu um resultado. Agora, isso não quer dizer que se o Loss fosse o treinador, que o Corinthians não tivesse se classificado contra o Flamengo. E outra coisa, é a suposição. O Corinthians vai enfrentar o seu espelho. Isso que a gente está falando do Jair, que é a maneira de montar um time que primeiro se organizou defensivamente, evitou perder para o Flamengo, conseguiu eliminar o Flamengo no jogo de volta. É o espelho. E, aliás, é o criador. Só para Porque foi o primeiro técnico a construir essa forma de jogar do Corinthians lá 10 anos atrás. No momento do sorteio, né, dos mandos de campo, daí estavam o Jair e o Mano Menezes, daí eu até perguntei, né, curiosidade, assim, para os 2 técnicos, quem deve ter mais posse de bola, né? Porque é o espelho, né? O Cruzeiro e o Corinthians, a forma de jogar, até o Mano Menezes de uma forma, né, irônica, brincando. Não sei, porque os 2 times não gostam da bola, né? Ele daquele jeitão dele, brincando. E o Jair, né, falando que vai depender das circunstâncias do jogo, né? Pode acontecer de uma equipe sair na frente logo no início, a outra ter mais posse de bola, mas são características e são times espelhados. E essa vai ser a dificuldade de encontrar soluções dos 2 treinadores. A vantagem do Mano Menezes sobre o Jair é que o Mano foi um dos que ajudaram a criar, né, esse estilo, esse DNA do Corinthians lá atrás.
Então ele sabe a forma que o Corinthians vem jogando há um bom tempo e ele fez esse mesmo estilo de jogo no Cruzeiro e bem sucedido até agora. É isso aí, profissional. Vem aí uma grande final de Copa do Brasil que você vai ver nos canais Fox Sports dias 10 e 17 de outubro. Primeiro Cruzeiro e Corinthians e depois Corinthians e Cruzeiro, a decisão em Itaquera. Já já também